E foi um trem da noite, eu cheguei, era umas 5h30 da manhã lá, e assim que eu saí do trem, tinha um militar com uma AK-47 na mão. Kalashnikov. E me esperando na porta do trem, ele não pediu documento nem nada, ele falou, eu sei que você é o Lucas, do Brasil. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Katiusha Russa, e meu português torto. E hoje nós vamos fazer de novo um vídeo no formato de entrevista, porque eu vi que vocês gostaram muito, gente, e eu fico muito feliz com isso, porque eu gosto de entrevistar pessoas, eu gosto de bater o papo, na verdade, a coisa que eu mais gosto é conversar. E hoje eu convidei para essa super puper entrevista meu amigo e aluno de russo de meu coração, Lucas! Привет! Привет, Lucas! И ele fala russo, tá? Как дела? Всё хорошо. Все хорошо? Как у тебя дела? У меня... Muito legal. У меня отлично, Lucas. Спасибо. Eu acredito que a entrevista de hoje vai ser muito divertida, vai ser muito interessante, porque o Lucas é uma pessoa que tem muita experiência legal na vida. Ele já foi para a Rússia várias vezes, inclusive, ele tem muita coisa para contar. Mas antes de vocês saberem um pouquinho mais da vida do Lucas, como sempre, por favor, coloquem like no meu canal. Inscrevem, por favor, que vai ajudar muito. Não custa nada, não custa nada. Spasiba. Então, gente, eu preparei algumas perguntas pro Lucas, que eu acho algumas perguntas podem ser provocadoras, mas você tem que responder tudo com sinceridade e honestidade. Primeira coisa que eu quero saber de você, por que você foi pra Rússia? Bom, vamos lá, eu gosto da cultura russa desde que eu sou jovem. Eu tava morando nos Estados Unidos na época, durante a pandemia, foi um momento difícil para todos, obviamente. Eu tive alguns problemas pessoais também, que eu passei durante a pandemia, e aí eu quis dar uma renovada, passar um tempo novo em algum lugar novo. Eu trabalho Decidiu a Rússia. Pois é, mas eu trabalho também com essa área de espaço, né? Eu sou engenheiro espacial, então Verdade. Eu tenho interesse pela questão histórica da Rússia junto ao espaço. Realmente. E também tenho coisas profissionais que eu faço hoje em dia que tinha algumas oportunidades para eu buscar na Rússia. Eu vinha conversando com algumas empresas que eu queria conhecer, entender melhor como funcionava. E aí eu resolvi passar uma pequena temporada na Rússia. Me mudei para lá no final de 2021. E aí eu fiquei lá até a semana que a guerra começou, né? Que aí eu resolvi voltar pro Brasil. Era um período de transformação na minha vida, como eu disse, né? Tava passando por uns momentos específicos, mas que foi, de certa forma, energizante para eu retomar minha vida, porque era, de fato, uma cultura muito diferente. Acho que eu fui bem recebido, gosto da maneira que você vive algumas coisas na Rússia, né? Talvez não todas, mas muitas coisas são boas. Então, acho que foi uma experiência bacana. Legal, legal. Mas assim, eu acho que você é muito corajoso, né? Porque, como eu saiba, antes de ir pra Rússia, você não sabia nada de russo, né? Sabem, gente, Rússia é um país que, assim, você tem que estar preparado que nem todas as pessoas falam inglês, né? Então, você tem que saber pelo menos o básico de russo. Você não sabia, né? Não sabia o básico de russo. Então, dependia muito do Google Translator, né? Aí eu falava no celular e mostrava pra pessoa o que eu queria dizer, né? Mas aí vem pergunta. Quando você perguntava alguma ajuda, assim, para as pessoas na Rússia, eles te ajudavam ou era muito frio e não ajudavam? Não, por incrível que pareça, a gente tem essa ideia de que o russo é um povo muito frio, mas entre os lugares que eu já vivi na vida, vou falar que foi uma das experiências mais amigáveis em questão de acolhimento do povo. Caraca, né? gente, viram só. Falam que os russos são frios. Falam. E aí, por mais que muitas vezes era difícil me comunicar com boa parte das pessoas, você via que existia um interesse genuíno deles ajudarem você de alguma forma. E eu não tive nenhum problema na Rússia, pelo menos quase 4 meses que eu fiquei lá, de me sentir algum tipo de xenofobia ali, do cara não gostar pelo fato de eu ser estrangeiro. Na verdade, era pelo contrário, era sempre despertava muita curiosidade, quando eles principalmente descobriam que eu era brasileiro, né? Não, isso, meu Deus, isso é realmente assim. Querem tirar fotos e tudo mais. Quando tava a Copa, rolando Copa de Mundo na Rússia, 2018, por exemplo, outras nacionalidades, os russos sempre paravam, pode tirar foto. É muito curioso mesmo. Eu acho que assim, da Turquia, né, toda pra direita ali, toda a parte mais oriental do mundo, tem essa questão mesmo de que quando você vai visitar, você acaba sendo
a espécie exótica do local e as pessoas se interessam muito, né? Então toda a parte da Ásia e tal que eu já conheci na vida, normalmente tem esse interesse genuíno para conhecer a cultura, para te tratar bem. Eu gosto, né? Eu já morei em países da Europa Ocidental, já morei nos Estados Unidos, nunca me achei mal recebido em um local que eu tenha vivido, mas da Turquia e da Rússia para cá, assim, ali em direção à Ásia, eu acho que é uma experiência sempre diferente e muito bacana de se experimentar. Ah, muito legal escutar, gente, porque realmente tem esse estereótipo, né, que os russos são muito frios, bravos, e aqui, ó, exemplo vivo pra vocês, um brasileiro que foi recebido acolhido e calido. Lucas, mas sabe o que eu queria te dizer? Na verdade, eu acho que você nem parece um brasileiro, você parece russo. Olha, gente, Pois você não é? Eu tenho esse problema, né, porque existe um estereótipo muito marcante do que é ser brasileiro, né? Sim. E eu fujo de todos eles. Então, Igual eu do estereótipo da Rússia, né? mas eu acho que assim, talvez seja mais fácil de saber que você é russa no Brasil do que eventualmente saber que eu sou brasileiro na Europa como um todo, principalmente na Rússia, né? Então, pra vocês terem uma ideia, de vários países, né, que eu já vivi, já frequentei, da Rússia era o mais gritante das pessoas não acreditarem que eu era brasileiro. Eles falavam assim, olha, você tem cara de russo, você é daqui Eu também não acreditaria. e você tá fazendo uma pegadinha com a gente, fingindo que você não sabe falar russo, que você não é daqui. E aí eu falava que era brasileiro, né? Eles têm esse estereótipo de que todo brasileiro samba, todo brasileiro gosta de futebol, Café. né? Que o brasileiro nunca tem a fisionomia mais próxima do europeu, é uma coisa interessante. Eles têm uma referência muito bacana na Rússia, que talvez outros países da Europa não tenham, que são as novelas brasileiras. Ah, sim. Então, a novela brasileira é algo muito forte na Rússia. Sim. Tanto que meu nome é Lucas e as pessoas sempre perguntavam se era meu apelido por causa do Lucas do Clone. É verdade, nossa, Clone é muito famoso na Rússia. E eu falava, não, é meu nome mesmo, é um nome comum no Brasil. E aí as pessoas ficavam encantadas, né? Sim. Pelo fato da novela. Eu também, antes de viajar para o Brasil, também achava que tem um estereótipo, né? Tem um padrão do brasileiro. Mas, na verdade, o brasileiro, nossa, é muito misto, né? A aparência. Eu tenho muitos amigos brasileiros que... Você, por exemplo, né? Que nem parece brasileiro. É louco, muito louco isso. Nos quais cidades você já viajou na Rússia? Eu fui uma primeira vez na Rússia em 2011. Eu passei 3 dias, foi muito rápido, porque não sei se todo mundo aqui sabe, mas brasileiro não precisa de visto para ir para a Rússia. E isso foi algo que aconteceu, se não me engano, em 2010. Foi em 2010, na verdade. Eu morava na Alemanha na época. E aí eu aproveitei que saiu essa isenção do visto e eu peguei um voo para conhecer São Petersburgo na época, mas foi uma coisa de final de semana, assim. E também aí... queria no final de semana assim, hoje é final de semana, vou pra Rússia. Pois é, mas essa era uma facilidade que eu tinha quando eu morava, principalmente quando eu morei na Alemanha, de que tinha voos para todos os lugares, né, do continente europeu. Bem perto, né? E os preços sempre eram muito amigáveis, né? Sim. Então eu acabei conhecendo bastante países na época, nessa coisa de fim de semana, de chegar, pegar um avião, entrar no avião e ir conhecer um destino qualquer. Eu fiz isso para vários países, entre eles eu fui conhecer a Rússia. E aí quando eu voltei agora em 2021 para 2022, aí eu fiquei um tempo maior, né? Fiquei quase 4 meses lá. E aí me deu para conhecer mais de uma região, né? Então conheci São Petersburgo, eu voltei para lá, fui para Moscou. Eu fiquei maior parte do tempo numa região chamada Briansk, que fica perto da Bielorrússia, perto ali da fronteira com a Ucrânia, né? Fica bem ali entre a pontinha da Rússia, onde fica a divisa com esses dois países. E eu fui também numa região mais ao norte de São Petersburgo, chamada Karélia, que é uma região que faz divisa com a Finlândia. Sim, e tem uns parques muito bonitos, principalmente na época de inverno, que foi a época que eu fiquei lá, né? Eu fiz essa loucura de ir para a Rússia em dezembro e fiquei lá até final de fevereiro. Então eu peguei ali o inverno russo e descobri como é que é o tal do inverno russo. Você gostou do neve? Eu gostei muito, mas como eu já disse, né, eu morava nos Estados Unidos anteriormente. Verdade. E eu morava em Chicago, que é uma cidade muito fria. Eu cheguei a pegar menos 38 graus em Chicago. É nada. E na Rússia eu não peguei um frio desses, né? Eu acho que em São Petersburgo eu cheguei a menos 18. Mas eu sentia mais frio em Chicago do que nos lugares que eu conheci na Rússia. Na Rússia, se você quiser pegar uma temperatura bem baixa, você tem que ir mais para Sibéria, né? Que lá em Yakutsk você pode pegar menos 67, né? Mas menos 38 já é, meu Deus do céu, na minha cidade, a mínima que eu peguei era menos 32, eu acho.
Pô, aqui é muito já, é muito pouco. É né? muita coisa, cara, é muita coisa. Qual, na sua opinião, a cidade mais bonita que você gastou da Rússia? Em questão de beleza, assim, arquitetônica e tal, acho que São Petersburgo é a cidade mais bonita. Aí também Ela é uma cidade influenciada pela arquitetura da Europa Ocidental. Então, o Pedro I, que foi imperador da Rússia, ele queria mudar a capital da Rússia de lugar e ele queria criar uma cidade mais moderna. Sim. E aí ele trouxe elementos, na época, europeus, que estavam em voga ali, então, principalmente elementos franceses, para montar uma nova cidade. Então ele fez uma cidade baseada em cidades europeias, né, principalmente França ali, né? Então a cidade é muito bonita, tem muito detalhe dourado nas coisas, né? Tem uma catedral muito bonita. Ai, tem muitas, meu Deus. Tem pontos históricos interessantes também em São Petersburgo. Mas eu acho que é para você viver a cultura russa, você conhecer mais profundamente, eu acho que Moscou é mais interessante nesse sentido, né? Então você vai conhecer lá a Praça Vermelha, vai conhecer o Kremlin, você vai conhecer o Parque Gorky, que é um parque super bonito, tem muitas coisas para fazer em Moscou. Meu coração é dividido, eu acho que as duas cidades são interessantes, e em questão de beleza, uma mais na questão cultural e uma mais na questão arquitetônica. Você sabe que na Rússia a gente fala que São Petersburgo é capital cultural, porque em São Petersburgo, eu, na minha opinião, tem mais cultura do que em Moscou. Porque assim, Moscou tá ficando uma cidade de negócio, sabe? Cidade de perspectiva, de futuro, de trabalho. E então essa parte cultural tá diminuindo com mais tempo. Então, na minha opinião, em São Petersburgo tem bem mais coisas. Tem um museu muito bonito lá em São Petersburgo, que é o Hermitage? Hermitage. Nossa, gente, quando eu fui pra Hermitage, quando fui pra São Petersburgo, eu fiquei o dia inteiro no Hermitage e eu não vi nem 30% do museu. O museu é gigante. Você tem que, sei lá, reservar uma semana da sua vida se você quer ver tudo. Lucas, me fala, por favor, qual foi sua primeira impressão sobre o povo russo frio, bravo, né, como todo mundo fala? O povo, assim, eles são reservados, principalmente o homem, eu diria, né? Eu acho que o homem russo é muito reservado, a mulher é mais aberta para conversar, mas, ao mesmo tempo, é um povo que recebe você de maneira muito calorosa. Então, todas as famílias que eu visitei na Rússia, assim que você chega, eles normalmente já sabem que você vai, eles têm um presente para você. Uma parte da cultura deles é sempre presentear a visita. Sim. Isso era interessante. Eles abraçam, as pessoas acham que russo não abraça, mas russo abraça quando dá oi. Depende. Eu fui... Não sei se é a região que eu tava, né? Mas fui bem recebido em questão de todos os quesitos e principalmente na questão da comida. Porque eles te empanturram comida até você morrer, né? Então a ideia na Rússia é agrade pela boca. Realmente, especialmente os avós. Especialmente as babushkas, né? As babushka, não. Babushka, gente. Você sabe, eu acho que os brasileiros também não são muito assim. Sim. Tem essa semelhança, né? Tem. Eu acho que talvez outros lugares do mundo não sejam assim, mas acho que o Brasil e a Rússia dividem muitas características. Realmente. E uma coisa muito curiosa, Lucas, que eu quero te perguntar, porque assim, eu tinha muita dificuldade com isso, eu acho que é o humor russo e brasileiro. O que você acha do humor russo? É peculiar, né? Eu acho que é parecido com o brasileiro, de certa forma. Então, por exemplo, tem piadas que eu faço que seriam, né, vamos dizer, engraçadas no Brasil, que na Rússia também é engraçado. E em outros países que eu vivi não são. Então, eu acho que o filtro de piada na Rússia e no Brasil é relativamente parecido. Ao mesmo tempo, tem uma diferença cultural muito grande também. Não dá pra achar que Rússia e Brasil, culturalmente falando, são parecidos. Então, muitas vezes, algumas coisas que você fala não vão ser entendidas por um ouvinte russo, né? E a gente vive isso na nossa amizade. Tem muita coisa que eu brinco com você e você às vezes não entende que é uma brincadeira, é uma coisa normal. Por isso eu acho que o humor brasileiro é mais pisado. Eu acho que os brasileiros, eles sabem dar risada de si mesmo. Eu acho que muitos russos não sabem, sabe sair de si mesmo. Porque eu percebi essa mudança em mim. Antes tipo assim, não podia dar risadas algo sobre mim, agora... Tem isso, né? O russo, em geral, ele reclama muito da vida, né? E o brasileiro, eu acho que dá mais risada da vida do que reclamar. Ele acaba abraçando a causa de que, tá ruim, né? Já abraça o capeta, porque é isso, né? E me fala, por favor, o que você achou de comida? Tipo assim, comida russa e brasileira, nossa, é muito diferente, coisa muito diferente. Olha, eu não acho que é pra todo mundo, tá?
Eu, Caraca. particularmente, tenho... Paulada. Não, é no quesito que, assim, é muito diferente. Então, muitas pessoas, possivelmente, não gostariam Sim. da comida russa, mas eu gosto muito de experimentar novas cozinhas. É uma coisa que eu prezo muito quando eu viajo, de alguma forma, tentar mergulhar na questão gastronômica do local que eu tô indo viajar ou viver, né? E aí, nessa, eu experimentei muita coisa na Rússia. Algumas coisas eu adorei e algumas coisas eu odiei. O que você deu? O que você deu? Cara, o que eu menos gostei foi aquela gelatina de carne. Nossa, eu odeio. Né? Que é uma gordura, que você tem pedaços de carne dentro de gordura, parece uma gelatina, porque a gente chama de gelatina de carne, né? Mas o gosto é bem ruim. É ruim. Mas, Nossa. ao mesmo tempo, teve coisas que hoje eu sinto falta, assim. Então, por exemplo, eu tinha certo privilégio de poder comer caviar todo dia na Rússia. Existe o caviar de esturjão, que é o caviar preto, e tem o de salmão, né? Que é o caviar vermelho. Icrã, né? Icrá. E eu gosto muito do borscht também, que é a sopa mais famosa Ainda da bem Rússia, que né? falou de alguma sopa. E sabe o que é muito gostoso na Rússia? Eu gosto no Brasil, mas na Rússia é superior. É o estrogonofe, o bife estrogonofe. Você prefere de qual? Da Rússia. Da Rússia você prefere? É, muito gostoso. Caraca, eu Muito acho gostoso. que eu prefiro. Mas é que eu acho que assim, no Brasil é mais um prato do dia a dia, assim. Um prato, né, que com você certeza. faz qualquer dia da semana. Na Rússia é um prato mais elaborado, né? Você tem uma cama de purê, e aí você tem ali um filé mignon em cima, né? O que você comeu, assim, de esquisito, além de холодец, né, que é gelatina, assim, muito louco? Eu comi aqui no Brasil, né? Eu tenho um casal de amigos russos em São Paulo que trouxeram numa lata carne de urso, por exemplo, que eu sei que é algo que não é com tanta frequência que se come na Rússia, mas come. Sim, tem. Outra coisa que eu comi lá que eu não gostei foi carne de cavalo. Mas não é um cavalo que nem a gente pensa. Normalmente é um cavalo, se não me engano, do norte da Mongólia. Ele parece um pônei e eles comem como se fosse um embutido, né? Então... Na Rússia tem muito embutido. Mas eu achei muito salgado Uhum. e muito seco, assim. Não é uma coisa... Fica Você mastiga mesmo pra conseguir comer a carne do cavalo. desidratado, né? Desidratado, é. É a mesma coisa que aqui comem carne de capivara. Capivara! Como você pode comer carne de capivara? Ela é tão fofa. Como é que vocês comem carne de cavalo? É a mesma coisa, entendeu? Sim, eu não como. Mais uma coisinha um pouquinho peculiar que eu gostaria de te perguntar, assim. Eu tenho muitos amigos brasileiros que foram pra Rússia e que, de certa forma, tinha algumas situações bem esquisitas, bem incomuns. Sei lá, uma treta, uma briga, alguma coisa. Eu gostaria de perguntar se você já estivesse nessas situações. Bom, é que no meu caso é um pouco diferente do caso da maior parte das pessoas por conta do meu trabalho, né? Então, assim, eu trabalho com algo que, vamos dizer, é sensível. Você mandar coisas para o espaço, você pode mandar coisas de uso civil e coisas de uso militar. E isso acaba sempre gerando algum tipo de interesse das autoridades para saber o que eu estou fazendo em determinado lugar. Isso é uma coisa comum na minha vida. Então, eu fiz faculdade na França, eu trabalhei para o governo alemão, eu sou brasileiro, eu morei nos Estados Unidos, morei na Rússia. Então, gera um certo desconfiança de que, eventualmente, eu possa ser de verdade um espião, né? Realmente. E eu já tive problema em vários países. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, várias vezes eu já tive um screening extra, né, das pessoas querendo saber o que eu estava entrando no país, me investigar melhor e tal. E na Rússia eu passei por alguns momentos muito peculiares por conta disso. Quando eu fui, por exemplo, para Carélia, que é essa região da divisa com a Finlândia, eu peguei um trem noturno, saí de Moscou, saí de São Petersburgo até uma cidade lá dessa região. É bem pertinho, inclusive. Demorou umas 6 horas de trem. E foi um trem da noite, eu cheguei, era umas 5h30 da manhã lá. Uhum. E assim que eu saí do trem, tinha um militar com uma AK-47 na mão. Kalashnikov. E me esperando na porta do trem. Ele não pediu documento nem nada. Ele falou, eu sei que você é o Lucas do Brasil, e eu sei que você trabalha com engenharia espacial, e a gente queria saber aqui o que você está fazendo na fronteira com a Finlândia. Então, assim, na cabeça deles, eles estavam com medo de que, eventualmente, eu tivesse roubado algum segredo da Rússia e estivesse fugindo para a Finlândia. É claro que, na hora, eu fiquei com muito medo, eu só tive coragem de contar essa situação quando eu já estava de volta para o Brasil. Enquanto eu estava na Rússia, eu fiquei quietinho. Caraca. Mas ele me entrevistou lá uns 20, 25 minutos, perguntou o que eu estava fazendo, eu mostrei os tickets do parque que eu estava indo conhecer, mostrei a reserva do hotel, e aí ele acabou me liberando. Aí ele pediu para um amigo dele vir me buscar para me levar até o hotel. Eu tenho certeza que o amigo dele também estava ali querendo coletar mais informações. Uhum. Então esse tipo de coisa eu vivi na Rússia. E... A gente pensa que esse tipo de coisa acontece só no filme, né, gente?
E tô contando agora aqui felizão, mas é óbvio que na hora eu tava morrendo de medo, né? Apesar de aparecer muito estranho, eu consigo entender o lado, né? Porque vai que você realmente um espião veio a revelar todos os segredos da, sei lá, espaço russo e vai trazer para os outros países. Pois é, e aí, quando eu saí da Rússia, eu voltei para os Estados Unidos. E eu fiquei 4 horas na imigração dos Estados Unidos para conseguir passar, porque eles sabiam que eu tinha passado pela Rússia e eles pediram pra eu mostrar, inclusive, todas as fotos que eu tinha no meu celular. Eles queriam saber o que eu tinha feito na Rússia. Vocês viram? Não, isso é a Rússia. Tá vendo? Não, eu já tinha um problema em outros países também. Não é uma coisa só da Rússia, mas eu achei muito interessante esse fato de ter um soldado ali na porta do trem. Ele não pediu o documento, ele sabia quem era eu. Na hora que eu desci do vagão, ele já sabia que eu era o Lucas do Brasil. Foi meio complicado na hora, né? Gente, que assustador, hein? Além disso, aconteceu mais alguma coisa? Aconteceu. A Rússia tem uma rotina interessante para turista, que assim que você chega no aeroporto em Moscou, por exemplo, eles te dão uma caderneta, um papel, que você tem que carimbar todos os locais que você for passar a noite. Como eu fui passar um tempo maior lá, aluguei um Airbnb, um flat, e não tinha carimbo nenhum. E eu fiquei sumido do radar das autoridades russas por mais de semanas. Meu Deus. E aí eu falei, poxa, eu acho que pode dar problema isso, né? E deu, né? E aí eu falei, eu vou na imigração daqui da cidade de onde eu tô, conversar com os oficiais lá e ver o que eu tenho que fazer, já que eu não tenho carimbo. Nessa eu passei 48 horas lá na imigração. Meu Deus. Eles deixaram eu voltar pra casa pra dormir, então eu voltei desde que eu voltasse no dia seguinte lá. E aí chegou num ponto onde foi escalando lá dentro, eles iam me deportar, falar, olha, você fez algo que não pode fazer, a gente vai ter que te mandar embora. E aí fiquei conversando, aí no fim das contas só paguei uma multa e ficou por isso mesmo, mas... Jesus amado. Você acha que isso aconteceu por causa da sua profissão? Eu acho que por causa da minha profissão foi agravante, pelo fato de eu ter sumido do radar deles por quase, sei lá, 2, 3 semanas. Mas qualquer pessoa tem que carimbar essa caderneta, todo mundo recebe isso quando entra na Rússia. Então não foi uma coisa só comigo isso, tá? O sentido de perseguição que a guarda, né, foi atrás de você, eu acho que realmente foi por conta do seu trabalho. Sim. Porque, gente, na Rússia tem muitas pessoas que moram ilegais, né? Inclusive, é um pouco mais difícil achar trabalho legal, né? Por isso, a maioria das vezes trabalham como ajudante de cozinheiro, por exemplo, ou pra trabalhar com força física, sabe? É bem isso. Aí não tem perseguição, né? Só porque você é especial, Lucas, nesse caso. E tem outras coisas interessantes, assim. Então, a vida na Rússia é diferente do que em outros lugares que eu já tinha vivido. Eu, sendo brasileiro, assim, já vivi em alguns lugares que neva. É interessante como que os povos cuidam diferente do inverno, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o apartamento que eu morava lá tinha calefação centralizada, todos os cômodos funcionavam de uma maneira mais uniforme, então eu não tinha que ficar escolhendo muito onde ficar na casa, né? Quando eu morei na França e na Alemanha também. Lá eram mais esses trocadores de calor, que a gente chama, que ficavam na parede. Então você queria ficar aquecido, você ficava perto desse local na parede onde tinha essa água quente passando. Na Rússia não, o sistema de aquecimento não fica na casa, o que é muito interessante. Tem centrais municipais onde aquece a água, e é ela que distribui a água quente para as casas, para aquecer as casas. E isso é interessante porque você vê onde a tubulação está passando na rua, porque a neve derrete na calçada onde tem a tubulação, o que eu achei muito inteligente, porque a prefeitura não precisa ficar jogando sal ou passando um trator para tirar a neve para as pessoas andarem na calçada, porque a própria tubulação do aquecimento central da cidade já derrete essa neve, mas não quer dizer que na rua mesmo não tivesse muita neve. E eu lembro de abrir o jornal lá em Briansk, ter mais de 100 casos de pessoas que caíram na neve e quebraram a perna num dia só. Então é engraçado, assim, como é que viver na neve é tão diferente dependendo do país que você tá. Cantou tudo, assim, mas realmente, eu acho nossa qualificação é muito boa. Mas você sabe, você falou sobre municipal. Também tem quando você tem só na sua casa, então você pode regular a temperatura como você quiser. Por exemplo, na minha casa é nossa própria. Então a gente tem um que se chama котел. Não sei como é um barril assim gigante, né, que você esquenta. Quero que seja mais quente, ou quero que seja mais frio, né? E inclusive esse negócio também regula a água quente na sua casa. Tem uma coisa na Rússia que é assim, quando a pessoa quer alugar apartamento, ela tenta alugar que não seja assim municipal, porque no verão o governo
com muita frequência, desliga a água quente. Então, você fica com uma água gelada. Mas quando você tem esse negócio na sua casa, meu Deus, você pode usar água quente quando você quiser. Isso é uma vantagem, bom saber. Se vocês vão pra Rússia, sabem disso. E tem coisas da religião ortodoxa, por exemplo, que é bem diferente do que a gente está acostumado. Realmente. Eles têm algumas coisas culturais. Por exemplo, tem esse lance de quando chega no inverno, as pessoas abrem um buraco no gelo, né, no rio, porque o rio congela. E aí as pessoas mergulham, acho que é pra fazer pedido, né? Não, é pra, tipo... Limpar Isso, pra limpar as picadas. Outra coisa que eu achei super interessante, a prefeitura, para levar lazer para as pessoas no inverno, pega um trator, sobe no morro e começa a cavar uns buracos, né, uns túneis, para as pessoas pularem mesmo com boia, nos gorks, né, que chama. Gork, e adoro. Aí desce na boia, né, como se fosse mesmo um slider, né? Sim. E era super interessante, era de graça, a gente ia 2 da manhã, subia no morro e descia de boia, assim. É muito legal, porque é tipo um entretenimento para todos, né? Quanto para adultos, tanto para crianças. Tipo, a gente também tem isso. Na minha cidade, todo ano eles fazem a neve, né? Eles pegam muita neve, fazem um formato assim de montanha, colocam água gelada, ela endurece, fica, né, de gelo. E aí você anda quando você quiser, é muito legal, muito legal. E acho que vale a pena falar também da banha, né? Que é a sauna russa, as casas, muitas casas têm, né? Muitas pessoas têm sua própria banha em casa, mas você tem as que são mais elaboradas, né? Nas cidades. Eu tive uma experiência muito bacana, eu fui em uma na cidade de Briansk, né? Essa cidade que eu morava. É uma experiência única, eu já tinha tomado banho turco, também é bem diferente, mas o russo é tão diferente quanto, né? Você chega lá, eles começaram a me bater com uns galhos. Não bater, né, também. A pessoa deita, você pega esses galhos, vários galhos com falinhas, e você junta e fica um buquê. E você coloca esse buquê numa água quente. Aí quando você coloca na água quente, a pessoa deita, com costa pra cima, ela faz assim... Mas deita dentro da sauna, né? Tá super dentro quente. Da sauna, então da sauna. Levanta muito vapor, ele bate, você sente aquele vapor subindo nas costas. Mas eu adoro essas batidas, adoro. E primeiro me bateram com esse buquê aí depois eu fui pra uma mesa lá ser temperado, eles ficaram literalmente passaram mel, sal e acho que limão em mim. Eu falei, vamos sair do Brasil pra ser canibalizado na Rússia, né? E eu falei, os caras estão aqui, vamos me colocar no caldeirão. E de fato me colocaram num caldeirão depois, porque eu fiquei dentro de uma casa de madeira, nessa sauna, e aí eu fui temperado, voltei pra sauna, fiquei mais um tempo lá, nesse lugar onde eles batiam com galho. Aí eu corri pra fora da casinha, no meio da neve, pra pular numa piscina, que tava a 4 graus, essa piscina. Aí dá um super choque térmico. Aí depois eles pediram pra eu andar pro meio de um bosque, isso com tudo na neve, assim, neve caindo e tal. Me deram um roupão e aí tinha um caldeirão, né? Então era um caldeirão no meio do bosque com fogo embaixo. Eles falaram, agora você entra aí. Eu falei, não, agora é que vão me cozinhar, né? E aí eu fiquei lá uns 40 minutos dentro desse caldeirão lá, relaxando com a neve caindo em cima, assim. Mas é top, né? Foi muito bom, foi uma das experiências mais bacanas que eu vivi na Rússia. Tinha um chapeuzinho, né? Você trouxe, né? Eu trouxe, eu não tô com ele aqui, mas pra não queimar a careca, pra não queimar a cabeça, porque é muito quente a sauna. Quente. Mas foi uma experiência muito legal. Acho que vale a pena quem vai na Rússia ter uma experiência de banha. Mas essa tua experiência é muito elaborada, de várias etapas, geralmente. Várias etapas, É muito top, muito top. Aquilo que você falou de mel sal é um scrub natural, né? Que você tira a pele morta. Nossa, delícia. A gente, na minha casa, geralmente nós russos temos a banha nas casas, tipo, apartamento não tem como, né, ter. Eu tenho casa na Rússia, então eu tenho também a banha. Gente, é muito legal. Tipo assim, imagina, neva, você vai bem rapidinho pra banha, correndo, né? Você vai lá, toma banho e tudo. Depois, quando você tá muito quente, tá vermelhaço, assim, você sai, cai na neve, assim, joga neve em você mesmo. Aí você entra, toma chá quente. Nossa, é uma experiência tanto. Nossa, delícia. Tem que testar se vocês vão pra Rússia, gente. Não tenha medo de maré, não vão maré, vai dar certo. E agora que todo mundo já sabe a sua profissão, né, que você é engenheiro espacial, você com certeza deveria ter muita coisa, né, sobre espaço na Rússia. Já que você foi no Moscou, você foi no Museu de Espaço lá? O Museu Aeroespacial é muito bonito lá em Moscou, e ele é muito conhecido até por conta do monumento que fica em frente. Ele fica num parque, eu acho que é no Gork mesmo, se não me engano. O monumento ele é famoso porque ele tem um rastro de um foguete subindo, assim. Então é um monumento gigantesco que mostra um foguete lá no alto e o rastro, assim, do foguete. É lindo. E o museu é interessante, tem em inglês, né? O que não é todo lugar da Rússia que tem tradução para as coisas. Porque Moscou, né? Claro. Moscou acho que é mais bem preparado nesse sentido. É claro, né? Eu tenho
principal interesse nessa área, então para mim foi ótimo conhecer, mas eu acho que todo mundo que vai em Moscou, pelo menos passar na frente do museu vale a pena pela questão estética, como ele é bonito, sabe? Eu acho interessante. Lucas, eu quero saber uma coisa muito interessante, porque assim, eu acho que você sabe que as mulheres russas assim, no Brasil são bem populares, né? Pela sua beleza, pela sua, né, caráter e tudo mais. O que você achou das mulheres russas? Eu acho que é importante falar o seguinte. Claro que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? A gente tem essa percepção de que vai ser tudo um paraíso e tal. Tem muitas mulheres bonitas no mundo inteiro. Na Rússia, principalmente, tem mulheres, né, que a gente considera aí padrão de beleza e tal. Sim. Mas eu, por exemplo, tive dificuldade. Acho que existe um lance cultural que não é fácil você se relacionar com outras nacionalidades. E do mesmo jeito que é difícil do meu lado pro lado de lá, também do lado de lá pro lado de cá. Eu acho que você vive isso, você pode me falar também, mas existe uma diferença cultural muito grande. Então as pessoas muitas vezes idealizam que vão se relacionar com uma pessoa de outro país e tal, e não colocam na balança que não é só uma questão de beleza, tem uma questão de convivência, uma questão cultural. A mentalidade é bem diferente. A mentalidade é muito diferente, né? A Rússia tem uma mentalidade ainda muito patriarcal, no sentido que o homem supre a casa, Verdade. a mulher só vai cuidar da casa, tem uma questão, né, de cavaleirismo muito grande na Rússia. Não sou contra isso, adoro ser cavaleiro, mas é uma coisa totalmente institucionalizada. Então a mulher não vai abrir nenhuma porta, não vai levar nenhuma sacolinha pro mercado, e você, homem, que se vire pra fazer essas coisas todas, né? Então, assim, tem várias coisas que parecem não ser um problema, mas quando você começa a viver isso 24/7, a coisa começa a pesar na tua vida, e aí... Só se for estrangeiro, né? Se for estrangeiro, já, tipo, quando você é russo, você já é educado assim. Sua família já te educa. Você tem que cuidar da sua mulher, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que sustentar a família inteira. E a mulher é mais assim, né, guardadora de casa, assim, de atmosfera. Mas isso tá mudando, não sei se você percebeu. Mas assim, pelo amor de Deus, hein, não tô falando que não é bom esse tipo de coisa. É só uma maneira que é muito institucionalizado, forma que é lá, e muitas vezes gera alguns atritos, porque é muito 880 as coisas, né? É um povo que, de certa forma, é mais recluso, não é tão aberto quanto o povo brasileiro. E aí essas diferenças todas culturais muitas vezes geram atritos. Não é para todo mundo. Então só tô dizendo isso aí até como um advogado do diabo para vocês, é que não fiquem idealizando, achando que vou lá pro outro lado do mundo por conta de uma mulher, que às vezes vai quebrar a cara, né? Eu acho que essa questão do relacionamento, não tenho nada contra uma pessoa que busque relacionamento em outros países, mas eu acho que o que é mais interessante é você querer mergulhar a cultura, conhecer a história, conhecer como é que funcionam as coisas, antes de você simplesmente querer se aventurar só porque acho que a mulher na Rússia é a mulher mais linda do mundo. Tome cuidado que pode ser uma armadilha, tá? Lucas, que era uma armadilha que... Mas ele tá certo, gente. Tipo, se você quer relacionar... Nem só russo, né? Qualquer cultura você pegar, quero relacionar com, não sei, francesa. Com certeza vai ter muita coisa difícil de cultura, porque francês é uma coisa, brasileiro é outra coisa, russo uma coisa, brasileiro é outra coisa. E mesmo no meu relacionamento eu percebo isso, né? E provavelmente é uma coisa muito assim, que acho que mudou minha percepção da vida aqui na Rússia, como o Lucas falou, o homem geralmente sustenta a família, né? E aqui no Brasil eu percebi que é ao contrário, tipo, mulher e homem dividem tudo, né? Então, pra mim, quando cheguei no Brasil, era uma coisa muito louca, porque eu era educada de um jeito, né? Eu era vivendo de outro jeito, minha mentalidade era diferente. E agora, eu vivo como brasileira, eu divido tudo, gente, então... Tem até, eles falam muito, né? O que o homem ganha é 50-50 na Rússia. O que a mulher ganha é 100-0, entendeu? Então, assim, tudo que a mulher ganha fica pra ela, ela faz o que ela quiser, mas o homem vai dividir com ela. Exatamente. Mas só pra vocês entenderem que o homem aceita, o homem na Rússia aceita, ele gosta de viver essa, porque foi crescido assim, mentalidade diferente. Como você sabe, né, cada país tem seus estereótipos, né, tipo assim, quando a gente fala sobre os russos, você já falou, né, sobre os bravos e tudo mais, também pensam que os russos são muito bebedores da vodka. O que você acha disso? Você realmente viu isso? Olha, a estatística lá desmente isso, né? Porque a bebida mais consumida na Rússia, por incrível que pareça, é cerveja. Mas o que é muito interessante é que eu, pelo menos na minha vivência, vários russos que eu visitei faziam vodka na própria casa. Isso é muito comum, fazer a vodka na casa, então
tipo, todo mundo faz pra vender, né? E pra beber você mesmo. E não quer dizer que, assim, o consumo de vodka também não seja alto, né? Tem muito problema de alcoolismo na Rússia, até onde eu sei. Nossa, tem. E o que eu percebi Pior que tem. é que nas festas é um consumo desenfreado de vodka. E isso é uma coisa engraçada, porque cada país também tem seu modo, né, de você dizer não que você não quer mais beber, né? Então, por exemplo, eu morava em Colônia, na Alemanha, e aí na cidade lá tem um chopp da cidade, uma cerveja chamada Kolsch. Que quando você não quer mais, ela vem num copinho fininho, pequenininho, e o garçom vem trazendo um copinho atrás do outro. Quando você não quer mais, você coloca o porta-copos em cima do copo, aí não vem mais. A vodka não. A vodka, se você beber ela, pode saber, vão encher. Se você não quiser mais, você deixa uma vodka cheia. E aí ninguém vai ter como colocar mais e você parou tua última vodka no copinho cheio. Mas se você ousar beber um pouquinho, alguém vai vir e vai encher o teu copinho de novo. E se você falar, não quero, esquece, ele vai encher. Só vai parar se você deixar teu copo cheio. Na verdade, você sabe, quando, por exemplo, os homens se encontram para beber, é até ser considerado rude, irrespeitável de falar não para beber. Tipo, se você tá com seus amigos, homens principalmente, você tem que beber, pelo menos um, você tem que beber. Sempre precisa ter algum petisco na mão pra cheirar depois, né? Pra descer e não ficar assim, ó, sem ar. Então você bebe e sempre, tipo, vodka, você vira o shot. Você não bebe assim como cachaça, bem uns pouquinhos. Você bebe e cheira e come. Tem muitas pessoas que pensam que a Rússia é um país comunista. Você esteve na Rússia, você viu como funciona tudo por dentro. O que você acha? Não, a Rússia não é comunista. Acho mais fácil falar que a Rússia é imperialista hoje em dia. E ela deixou de ser socialista com a queda do Muro de Berlim, ali no fim da União Soviética, né? Então hoje, claro, existe ainda uma grande intervenção estatal na vida das pessoas, né? Mas é muito diferente do que se tinha na época da União Soviética, né? O regime atual nada lembra o regime na época soviética, independente se é bom ou ruim, não é isso que eu estou fazendo juízo de valor aqui, mas a questão é que hoje a Rússia é um país que é tão socialista quanto um país ocidental. Então, sinceramente, você não percebe tanto, com exceção das heranças, né, principalmente arquitetônicas da época da União Soviética. Mas no dia a dia, a vida na Rússia não é muito diferente da vida que você tem, por exemplo, em qualquer país do Ocidente, né? Olha só, fica a dica, gente. Muito interessante. Você voltaria para a Rússia? Você se mudaria para a Rússia? Olha, Kátia, essa pergunta é difícil, porque não sei falar sobre o amanhã da minha vida. Mas nesse momento que eu vivo, até por conta de questões geopolíticas e tal, eu não posso ir para a Rússia, né? Eu vivo um momento na minha vida que... por causa da sua profissão. Por causa da minha profissão, porque eu tenho escritório nos Estados Unidos, né? Eu estou no processo migratório para os Estados Unidos. Tem vários pontos aí que hoje eu não posso nem entrar na Rússia, né? Infelizmente, a gente vive momentos sombrios da geopolítica mundial e isso me impede. Mas, olhando para trás, eu me arrependi de ter ido, de ter vivenciado. Não, óbvio que não. Eu adoro conhecer lugares novos, acho que a Rússia foi um lugar muito bacana. Eu gostaria que muitas pessoas tivessem essa mesma experiência, porque a Rússia é um lugar legal, mas falar do futuro daqui a 20, 30 anos, eu não tenho a menor ideia. Não tem nada que me impediria de querer, por exemplo, né? Mas hoje tem coisas que me impedem de poder, é diferente. Então, se não tivesse essa situação com o seu trabalho, você com certeza voltaria. Principalmente para conhecer lugares novos lá, sabe? Tem vários pontos turísticos, o Lago Baikal, por exemplo, a própria Sibéria como um todo. Eu gostaria de conhecer o Oriente da Rússia, né? Vladivostok. Nossa, tem vários pontos aí da Rússia que eu gostaria de conhecer ainda. Mas o Baikal que você falou, meu Deus, Baikal, gente, no inverno fica nossa, é uma maravilha, assim. Se não me engano, é o maior lago de água doce do mundo. É o mais profundo? É. E aí no inverno ele fica congelado e aí você tem uns ônibusinhos da era soviética que você pega a carona e pode visitar lá e parece um outro planeta. Uma paisagem muito linda. Quem quiser, dá uma procurada aí, Lago Baikal, e vai ver como é que é bonito lá. Lucas, então você recomendaria para meus inscritos favoritos viajar para a Rússia? Sim, eu acho que se estão aqui no canal da Katiusha, porque tem interesse, né, na cultura russa, de conhecer o desconhecido, mesmo que seja para conhecer as mulheres bonitas, vão para a Rússia, entendeu? É isso aí, gente, isso aí. Mas sempre tem cuidado, porque realmente tem pessoas que querem enganar, né? Eu, particularmente, penso que tem muito além disso, sabe? Então, a Rússia é um país milenar, com muita cultura para se aprender.
Realmente. Nossa, é até formigando, gente, porque tem tanta coisa. Eu sou russa e eu acho que não conheço nem metade, sabe, de coisa. É impressionante. Impressionante como um país, né, tem tanta coisa pra estudar. Lucas, muito obrigada por fazer essa entrevista, né? Por cantar para meus inscritos sobre sua experiência, por compartilhar suas situações peculiares com a Rússia. Espero que... É o seguinte, se vocês querem eventualmente conhecer a Rússia, tudo está escrito em todos os lugares lá em outro alfabeto, que é o alfabeto cirílico. Então se vocês querem ir, façam aula com a Katiusha e aprendam pelo menos o alfabeto para não ficar perdido. Aprender o alfabeto, você pelo menos vai ter uma ideia do que está acontecendo. Uma base é até bom. E muito obrigada por assistir esse vídeo. A gente espera que vocês gostaram, a gente se divertiu muito aqui. E um beijo para vocês. Pacá!